A gente tem um investimento hoje, que é uma empresa de resíduo, que se chama Horizon. Por que a gente gosta desse setor, né? Você tem um setor hoje no Brasil que ele é muito ainda informal e você tem algumas formas de destinar resíduo. Você tem lixão, e lixão é basicamente lixão a céu aberto, que você joga o resíduo em qualquer lugar e aí ele produz contaminante, você tem problema com lençol freático, ou você pode levar para um aterro, que é um lugar onde você trata aquilo ali tudo e você não deixa contaminar. Então é um lugar correto de você destinar, né? 40% do resíduo do Brasil ainda vai para lixão. Então, a gente vê um movimento, por exemplo, relevante de fechamento de lixão ao longo dos próximos anos e abertura de aterro. Então, isso por si só já quer dizer que a empresa vai provavelmente ter um crescimento importante. Então, a gente tenta buscar setores que têm muita oportunidade de alocação de capital e que têm oportunidade de crescimento. Então, assim, empresas líderes em mercados com participação pequena, então market share ainda pequena em relação a tudo, ao setor. Porque não é um setor consolidado, né? Um setor pulverizado. Hein? Isso. Então, um setor que cresce com uma empresa que cresce mais do que o setor. Excelente. E que tem oportunidade de alocar capital, ou seja, botar dinheiro para trabalhar numa taxa de retorno boa. Legal. Aproveitar que você falou da Horizon para fazer algumas perguntas. Eu não conheço o case, então vou fazer as perguntas mais leigas possíveis, mas com visão já acho que está analisando a empresa, que são duas. Porque ele não divide o reciclável do orgânico, né? Por isso. Exatamente. As pessoas não... Só brincadeira. Quem é o cliente da Horizon? Ela vende isso para prefeituras, é o governo que é responsável por isso, o estadual, enfim, quem é. E o segundo é, eu adoro empresa também que tem essa perspectiva de consolidação do setor. Eu lembro, porra, a Drogasil foi um caso emblemático disso lá atrás, e é difícil quando você acha que você tem que meio que dar ruim quase. A minha dúvida é, como é que você garante que ela vai ser a consolidadora do setor? Porque o que eu vejo é que às vezes você tem um setor que ele não pode nem ter uma barreira de entrada alta o suficiente, porque senão não consolida, nem baixa o suficiente, porque senão fica fragmentado para sempre, como é varejo, por exemplo. Não, legal. Primeiro assim, o cliente hoje da Horizon são majoritariamente prefeituras, mas também tem alguns clientes privados. Então assim, você tem qualquer produtor de resíduo, ele tem que jogar aquele resíduo em algum lugar, ele tem que destinar aquele resíduo. Então, você tem um aterro sanitário, e aí você tem alguns aterros, enfim, em volta ali do cliente, e ele tem que definir para onde ele vai levar. Em geral, a definição ela é muito dada por preço. Só que como aterro sanitário, você falou bem da barreira de entrada, né? É difícil você abrir um aterro sanitário, porque assim, ninguém quer um aterro sanitário do lado de casa. Então, é muito difícil abrir, então você tem poucos aterros sanitários. Então você não tem muita competição pelo resíduo, você destina para o mais próximo que você tem. E hoje, majoritariamente, prefeituras têm que jogar isso em algum lugar, e aí a Horizon, ela fecha contratos ali com as prefeituras e ela recebe o resíduo e recebe uma tarifa para tratar aquele resíduo. Então, assim, hoje o cliente principalmente é esse. E aí, sobre a consolidação, Até tem uma coisa interessante aqui, só para adicionar. Aconteceu uma coisa em 2020, 2021, que foi o marco do saneamento, e junto com o marco do saneamento veio a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e com essa política veio a obrigatoriedade de todos os lixões serem fechados. Então, na verdade, hoje a gente tem uma visibilidade que é o seguinte, o Ministério Público de cada região específica, ele tem uma pressão contra a prefeitura, de falar, prefeitura, você tem que parar de destinar o lixo para um lixão. E aí, por consequência, a prefeitura tem que se encarregar de fazer isso. Pode demorar mais. Na verdade, a meta era fechar todos até 2024. Não vai acontecer. Mas a gente tem uma certeza. Não vai ter uma mudança que vai falar assim, agora vamos começar a abrir lixão. Então, assim, tem um vento nas costas do setor, né? Então, assim, é muito bom quando você está num setor que você vê um vento nas costas. Claramente tem crescimento pela frente. não, perfeito. E eu acho que sobre um pouco da consolidação, assim, a gente não acordou com uma posição relevante em Horizon, né? A gente entrou no IPO, era uma posição menor, e do IPO até aqui, a companhia fazia 5 milhões de toneladas. O Brasil, como um todo, produz 80 milhões de toneladas, e a companhia tinha 5 milhões de toneladas por ano em 2021, na época do IPO. De lá para cá, a companhia ela veio fazendo alguns M&As, algumas aquisições interessantes, e esse volume saiu de 5 milhões de toneladas para algo como 8,5. E a gente acha que ele já está 8,5 hoje, e só com os aterros que ele comprou novos, que, enfim, ainda estão rampando o volume, ele provavelmente vai chegar em 10,5. Então, assim,
A companhia, no horizonte de 2 anos, ela dobrou de tamanho do ponto de vista de volume. E quando a gente começa a conversar com outros players de aterro, que a gente fala com muita gente, a gente acha que a Horizon está alguns passos na frente em relação não só a como pensar o setor de aterro, mas também como valorizar o lixo, né? Então, assim, você falou aqui de reciclagem, então, como é que eu gero valor com material reciclado? Como é que eu gero valor com gás que o meu aterro produz? Então, eu vou pegar esse gás, vou transformar ele num gás verde, que é biometano, fazer igual o gás natural e vou vender. Então, assim, a gente está vendo ela dando alguns passos na frente e a gente viu uma execução muito boa ao longo dos últimos 2 anos. Então, assim, a gente foi ganhando conforto ao longo do tempo por conta desses 2 fatores de que ela é um grande consolidador do setor. O aterro, pensando no que pode ser o EBITDA potencial da companhia na frente, né? A geração de caixa. O aterro, ele é 1/3 do que a gente acha que é a geração de caixa efetivamente dessa companhia, depois que ela pega esse resíduo lá que eu falei, faz o biometano, reciclagem, e ela dá valor para ele. Então, qual é a grande beleza, né, que a gente vê no negócio? Ele compra o aterro até num valor barato, porque tem uma complexidade, de operar, e 2, também de licenciar. Então, assim, ele compra o aterro razoavelmente barato. Mas ele pega esse aterro e ele triplica o EBITDA desse aterro, porque ele tá alguns passos na frente de outros caras do setor. Então, assim, o aterro produz muito gás, né? Então, ele canaliza esse gás. Agora ele tá fazendo algumas plantas que ele purifica esse gás e ele produz o que a gente chama de biometano. O biometano e o biogás, que são essas 2 coisas que ele produz, eles, é o que eu falei, assim, eles são hoje 2/3, hoje não, mas assim, futuramente, eles vão ser 2/3 da geração de caixa da companhia. Então, qual o ponto, né? Eu compro um aterro a 4, 5 vezes EBITDA, só que eu triplico o EBITDA desse negócio. Então, na verdade, eu estou comprando a 1,5 vezes, 2 vezes. Então, na nossa visão, a gente acha que ele tem uma vantagem nessa discussão de M&A por isso. Mas tem uma outra discussão também que eu acho que, assim, quando você falou, né, tem a proximidade. E isso, o cara que tem um custo de capital menor, ele consegue ganhar, né? Só que tem uma dificuldade aqui que, assim, é difícil abrir aterro. Você tem um processo de licenciamento que ele demora muito. Ele demora, assim, algo em torno de 6 anos. Eu ia perguntar, a licitação, como é que funciona? Então, tem os 2 modelos. Você pode ter uma licitação, que é uma concessão, ou você pode comprar um terreno, licenciar ele de forma privada, e aí o licenciamento que você faz, você, enfim, obtém todas as licenças, o terreno é seu. É uma autorização, né? Isso, é uma autorização. Mas, assim, até para adicionar um pouco, tem uma questão, assim, eu acho que é bem oposto, tá, até essa questão do varejo, Sim. porque a gente vê um aterro como quase que um monopólio natural. Porque o que é um monopólio natural? O monopólio natural é um lugar onde, quando você tem alguma infraestrutura colocada no lugar, não vai ter uma segunda. Uhum. Por quê? Porque o custo de implantar um aterro é alto. Se você não tiver garantia de um volume numa determinada região, você não faz resultado suficiente para retornar o capital naquele aterro. Tá? É mais parecido com uma Taesa, então. Talvez até com uma Unipar, que é meio que um regional o monopólio. E aí tem um segundo ponto que é o seguinte: então, mas a prefeitura poderia estimular isso, em vez de, levar o lixo para um lugar mais longe e eventualmente ele vai perder volume. Ele não vai perder volume porque a parte mais cara da destinação do lixo não é a destinação final do aterro. É o transporte da tua casa até o aterro. O caminhão que vai lá coletar e levar para o aterro é muito caro. Então, esse pedaço faz com que um aterro numa determinada região tenha quase que um mercado cativo do lixo daquela região. Então, uma vez colocado o aterro, ele é um business rentável e muito bom. Tudo bem, acho que o que o Beto está comentando aqui, que a gente está em cima de cada aterro achando que esse business vai triplicar. Mas voltando para o ponto da consolidação, que eu acho que era um dos pontos importantes, esse é um mercado com barreiras relevantes regionais. Né? Cada mercado tem o seu tipo, né? Eu diria que, assim, a barreira do Mercado Livre é a qualidade do serviço. Né? Então, é muito difícil alguém entrar para competir com ele porque a qualidade de serviço dele é muito boa. Então, você não vai querer comprar um negócio que vai demorar 3 meses para chegar na tua casa. Você quer entrar no aplicativo e ele te entrega hoje à tarde. Aqui é uma barreira regional dessa questão.
O Bill Gates, ele tem, assim, alguns veículos de investimento, né, das fundações e tal dele, e se você entrar lá no 13F deles e ver quais são as posições que eles carregam há muito tempo, tem 3 empresas americanas, na verdade, uma canadense e 2 americanas, chamada Waste Management, Waste Connections e Republic Services. Essas 3 companhias valem entre 40 e 60 e 70 bi de dólar cada uma. Caraca. Elas bateram o S&P 2-1 nos últimos 10 anos. Então, assim, o que bateu o S&P nos últimos 10 anos Mag 7 Aham. Sim. e empresas de destinação de resíduo. Esqueci de falar o que as empresas faziam, né? Elas são basicamente as Horizons dos Estados Unidos e do Canadá. E é o terceiro investimento mais relevante do Bill Gates. O primeiro é ações da Microsoft, o segundo são ações da Berkshire e o terceiro é esse bloco de ações de resíduos. Então fica aí, assim, uma das coisas que também deixa a gente feliz investindo aqui, é que a gente acha que a gente tá bem acompanhado. No início da conversa, eu achei que você fosse terminar, então, o Bill Gates é o nosso sócio. Tá?